Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Blend. Essa será a nossa última videoaula dessa etapa do curso, que é de introdução a conceitos básicos do Blend, do Microsoft Expression Blend. Espero que vocês tenham gostado. O curso não termina aqui, a gente vai ter agora um desdobramento desse curso, que é uma extensão, um curso avançado. Nesse curso, nós vamos nos aprofundar nos conceitos do Blend. Esse curso é voltado para desenvolvedores. Nós vamos agora trabalhar os desenvolvedores de interface, né? Nós vamos intensificar a nossa curva de aprendizado. Nós escolhemos fazer o curso dividido em 3 módulos para que vocês tivessem condição de ir adquirindo material à medida da necessidade de vocês. Nós desenvolvemos no primeiro módulo todos os detalhes iniciais de uso da ferramenta, dos conceitos básicos da ferramenta, né, do Blend. E agora, na segunda etapa, nós vamos começar a tratar dos controles, como configurar a parte visual dos controles, né? E nós temos uma gama muito grande de controles, cada um com as suas peculiaridades e com procedimentos diferentes para que nós possamos enriquecê-lo visualmente e, consequentemente, enriquecer o visual ou layout do nosso projeto. Depois que nós aprendermos a lidar com as ferramentas básicas do Blend, o conceito de animação, que é o que nós estudamos até agora, a segunda etapa, onde nós iremos trabalhar com os controles ou a personalização dos temas ou os templates para os controles, e por último o desenho de interface, né, de interface. Se nós juntarmos tudo isso, nós teremos então um profissional muito capacitado para estar trabalhando no desenvolvimento de layout, né? Essa é uma profissão que está muito em voga no momento, dos profissionais de design para interface. Essa nossa videoaula final, da finalização dessa etapa, vai mostrar num pequeno projeto como que ambos os profissionais do desenvolvimento, né, de lógica, como ambos os profissionais trabalham, né, o codificador e o gerador de interface, o designer. Nós vimos todo o processo do lado do design, como é o desenvolvimento como é o uso do Blend. E agora a gente vai juntar as duas ferramentas. Para isso eu vou abrir inclusive o Visual Studio, né, para que a gente possa trabalhar então tanto do lado do... Eu vou abrir o Visual Studio para a gente ver como é o trabalho conjunto de ambos os profissionais. Como nós fizemos nas aulas anteriores, o primeiro passo é nós lançarmos um projeto, né? Vamos lançar um projeto, New Project. A nossa intenção com essa videoaula não é ensinar vocês a trabalharem no Visual Studio, né? Mas a gente vai fazer uma pequena simulação de um projeto simples, onde você vai poder ter uma ideia de como é o trabalho em conjunto, né, de ambos os profissionais. Nós vamos lançar um aplicativo do tipo WPF Application, que é o conceito, né, de Windows Presentation Foundation, ou seja, a parte visual, o apelo visual que essa plataforma lança em suas aplicações. Esse projeto vai chamar Olá Mundo, né, o tradicional e característico Olá Mundo. Então vamos fazer a geração da estrutura para desenvolvimento desse pequeno projeto. Olha, o trabalho dentro do Visual Studio é bem diferente do uso do Blend. Acredito que vocês estejam mais familiarizados com o Visual Studio do que com o Blend. Aqui nós vimos as ferramentas de desenvolvimento, as paletas de apoio, né? Nós temos várias paletas de apoio. Aqui nós temos a nossa janela
de desenvolvimento visual, e aqui nós temos o XML, que, como nós aprendemos nos vídeos do Blend, é a linguagem de persistência visual que a Microsoft escolheu para a persistência dos dados visuais, né? Então nós vemos aqui que existem três áreas distintas. Nós temos a parte visual, tudo que nós fazemos na ferramenta visual é dinamicamente gerado aqui na parte do código, do XML. Você pode intervir e fazer qualquer tipo de ajuste fino que você não consiga fazer manualmente aqui, você pode estar diretamente fazendo no código. E além disso, nós temos a parte de inteligência, que é aonde nós trabalhamos com a linguagem pré-definida, né? Nós não fizemos um destaque para isso quando lançamos o projeto, mas a linguagem escolhida foi o C#, como nós estamos fazendo no vídeo de Blend. Então nós temos a parte visual, a parte da inteligência, que é a codificação, e nós temos aqui a persistência dos dados visuais. Viu? Então nós, como desenvolvedores, nós teremos que dar atenção a essas três partes distintas do projeto. Tá certo? Então, para a gente começar o nosso trabalho, a desenvolver o nosso projeto, vai ser um projeto simples, a gente vai ver como é o trabalho dele em conjunto com o nosso projetista, o nosso design. Então eu vou fazer o papel de dois profissionais aqui. Para que a gente possa então trabalhar com a parte do design, eu vou ter que abrir, né, aquele projeto que foi gerado lá. Aqui, por exemplo, o projeto Olá Mundo. Aqui está o piloto, né? O lançador da nossa solução. É só escolher esse arquivo e abri-lo no Expression Blend. O Blend está fazendo então a leitura da solução. E gerando a estrutura. Observaram? O que nós temos aqui então? O Blend trabalhando em conjunto com o Visual Studio. O profissional de desenvolvimento vai trabalhar aqui, o codificador, enquanto que o designer vai trabalhar numa outra ferramenta e ambos trabalhando no mesmo projeto. Por se tratar de um exemplo simples, a gente não precisa de repassar aqui uma estrutura de desenvolvimento. Eu vou explicar rapidamente para vocês o que é a intenção desse pequeno projeto. Nós vamos trabalhar com alguns controles. O controle que nós iremos usar, os controles que nós iremos usar aqui são os controles de exibição de conteúdo, exibição de texto, e com um control button. A gente vai usar aqui, por exemplo, deixa ele carregar a paleta. Nós vamos usar aqui da coleção do WPF. Nós vamos usar um text block. Nós vamos usar mais de um text block. Nós vamos usar um text block para o título. Nós vamos usar um text block para a exibição da data de lançamento do projeto. Nós vamos usar um text block para recolher informações do cliente. Nós vamos usar nós poderíamos estar usando um label para carregar essas informações, mas o text block é um controle visual mais apropriado para fazer a exibição de títulos. Nós vamos usar aqui um text box para o nosso cliente dar entrada nos dados, e nós vamos usar um control button para fazer a confirmação da entrada dos dados. Basicamente é isso que nós vamos estar fazendo, tá vendo? Então agora o codificador pode trabalhar dando lógica a essa pequena aplicação. Como eu havia dito, olha, tudo que foi lançado aqui no desenvolvimento rápido
a gente observa que o Visual Studio representou aqui com o XML. Olha, nós temos aqui para cada text block nós temos a altura, né, a largura e a posição nas margens. Tá vendo? O nome do controle e a sua largura. Observaram? E a gente tem a mesma coisa para o nosso button e para o nosso text box também. Então, nós vimos aqui como que o Visual Studio trabalha. Eu particularmente não gosto desse tipo de representação visual da tela. Eu gosto de trabalhar com a tela dividida ao meio e ela recolhida. Quando eu quero acessar o XML, clico na aba da janela que contém o arquivo XML, e quando eu quero voltar para a parte visual, eu clico na aba da janela que representa a minha parte visual. É assim que eu gosto de trabalhar com o meu projeto. Tudo que nós fizemos aqui agora poderá ser trabalhado pelo designer aqui da aplicação, né? Para isso a gente precisa salvar o nosso aplicativo aqui. Uma vez que a gente tenha salvo o aplicativo no Visual Studio, que o codificador tenha feito isso, o Blend automaticamente já identifica a alteração do projeto e o que ele pede para você fazer, para você confirmar essa atualização ou recusá-la. Então nós vamos confirmar a aplicação. Olha só, aqui nós temos então a parte visual para o designer trabalhar, tá certo? Aqui vai ser codificado então a nossa aplicação. A primeira coisa que nós vamos fazer é escrever o título da nossa solução aqui. Aqui nós temos uma representação dos arquivos do projeto, inclusive a nossa janela de trabalho, a My Windows, e aqui a parte de lógica, né? Aqui nas propriedades do controle, nós vamos estar fazendo a inserção do conteúdo que nós queremos. Nós temos aqui o nome do controle. Isso é usado pelo codificador, para que ele possa identificar cada componente da tela. Vamos travar a nossa paleta aqui. Aqui nós temos a paleta de eventos do controle. Aqui na paleta de propriedades nós temos uma lista de recursos do controle. Este recurso, por exemplo, aqui nos permite dar entrada no texto. Então vamos colocar aqui o seguinte título: Olá, mundo, que é o nome da nossa aplicação. Tá vendo? Nosso controle agora possui um texto, um rótulo, né? Esse controle foi implementado no WPF justamente para essa finalidade, para nós não usarmos o control label para estar fazendo a representação visual. Então, esse controle, o text block, é uma espécie de div, né? Onde a gente formata as informações visuais, títulos, enfim, um controle mais apropriado. Agora, o segundo controle que nós temos é o text block número 2, né? É o segundo text block. Esse text block ele vai ser responsável aqui na nossa aplicação pela exibição da data de lançamento do projeto. Toda vez que o cliente disparar a nossa aplicação, ele vai receber a hora, vai ser startada a hora de início da aplicação. Então aqui nós vamos escrever o seguinte: no nosso segundo text block, nós vamos colocar data da última atualização. Ok? Aqui nesse text block nós vamos recolher o nome do nosso cliente. Então nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar aqui, por exemplo, vamos fazer a coisa da forma mais apropriada, vamos fazer a coisa da forma correta. Nós vamos usar o text block para exibição de texto estático e nós vamos usar o label para exibição de texto dinâmico. Então nós vamos precisar de dois control label. E nós vamos excluir esse text block aqui. Então nós temos aqui o primeiro text block, Olá Mundo,
que vai fazer a exibição do nosso título. Nós temos um outro text block que está especificando para a gente, está informando para o disparador da aplicação, né, para o nosso cliente, a data da última atualização. Nós vamos usar o label para estar fazendo então a exibição dessa data, né, que vai ser um dado dinâmico que vai vir do relógio do sistema. E nós temos outro label aqui que vai representar visualmente o texto que o cliente vai entrar aqui no nosso text box, o que vai lançar aqui no text box, né? Então, quando ele entrar com uma palavra aqui, por exemplo, o nome dele, esse nome será então capturado ou lançado no nosso label aqui. Ok? Então vamos salvar a nossa aplicação. Do lado do designer, o que nós temos então? Uma atualização, né? O nosso design então ele vai estar trabalhando. A gente pode ver aqui na paleta objetos e linha de tempo todos os componentes da nossa tela. Então nós vamos começar. Vamos fazer uma alteração no nosso primeiro controle, no nosso text block Olá Mundo. Vamos aumentar, né, a fonte desse text block. Vamos usar uma fonte grande e vamos alterar a cor também do texto. Vamos botar lá a cor da fonte, né, foreground. Vamos colocar um tom vermelho. Aqui na nossa paleta que cuida, vamos escolher uma fonte diferente. Vamos escolher aqui, a gente vai usar Stackflow como a fonte para representar o título da nossa aplicação. E nós vamos aqui usar, por exemplo, uma fonte um pouco maior. Vamos usar aqui 36 pixels. Vamos colocar ela um pouco mais espessa, né? Nós já temos o título da nossa aplicação. Aqui nós vamos recuar um pouco esse controle, vamos abaixá-lo, né? E vamos também fazer a aplicação de um negrito nele. Pessoal, isso é um projeto bem simples, eu não vou estar passando nenhum conceito de designer aqui. A gente só vai dar uma melhorada na aparência desses objetos. A gente está fazendo tudo manualmente. Aqui é o nosso label, que vai trazer a hora do sistema. Vamos dar uma recuada nesse conteúdo todo aqui, que ele está muito colado. A gente tem muita área útil para ter esse conteúdo todo agarrado na borda da janela. Esse aqui é o nosso botão, né, que nós vamos também estilizar esse botão. A hora da aplicação que vem do relógio do sistema também precisa, não é obrigatório, mas para não ficar esquisito, ela vai ter as mesmas propriedades, né? A gente pode de repente botar um tom de cinza um pouco mais claro. Vamos botar aqui um tom de cinza um pouco mais. Vou botar aqui um tom diferente, só para ficar um pouquinho. E o label da aplicação, o nome do nosso cliente que vai vir do nosso text block, do nosso text box. Aqui é o nosso button, que é o controle que nós estaremos personalizando. Esse conhecimento foi passado na nossa 14ª videoaula. Na nossa 14ª videoaula nós aprendemos como estar personalizando, né, a aparência do controle. E o controle que nós usamos para estar fazendo essa transmissão de conhecimento foi o button. Então, se vocês assistirem lá a 14ª videoaula, vocês vão estar relembrando como é que a gente personaliza a aparência do nosso controle. Então, vamos aplicar um template aqui no nosso controle. Se nós clicarmos com o botão direito em cima do controle e nós escolhermos a opção Edit Template, né, nós vamos fazer a edição dessa cópia aqui. Nós vamos entrar na área de edição de controles. O que ele pede aqui é para a gente criar um estilo, ou seja, nomear essa alteração que nós estamos fazendo nesse controle, para que a gente possa distinguir esse dos modelos que já vêm com o Windows, né? Nós vamos fazer a edição desse controle somente para essa janela da aplicação. Se nós escolhêssemos essa opção, seria um botão que nós poderíamos usar em toda a aplicação.
A gente só tem uma tela, então vamos trabalhar só para este documento. Ok? Então vai ser Boot Style 1 mesmo, o nome que o próprio programa sugeriu para a gente. Então nós teremos agora a oportunidade de colocarmos em prática toda a parte do conhecimento que nós adquirimos até o momento. Vamos então fazer o controle, vamos fazer a edição desse controle. A primeira coisa que nós precisamos fazer é, como vimos na aula de edição de controles, detectar os componentes, né, que compõem nosso controle. A gente está vendo aqui, ó, que nós temos um rótulo, né, e nós temos o corpo do nosso controle. Como nós vimos na aula anterior, o nosso rótulo ele não está fixado, né, no botão, de maneira que a gente pode então distorcer o botão sem distorcer o rótulo. Se nós atacharmos o nosso rótulo ao botão, ambos vão crescer proporcionalmente. Na aula de edição de controle, nós acessamos a paleta comportamentos, né, ou sequências, a paleta triggers. E com ela nós executamos todos os processos ou etapas do botão. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma maneira diferente de nós editarmos os estados do controle. Nós vamos clicar na paleta Estados, States, né? Ali na paleta States, que vai então estar dando para a gente uma perspectiva de como trabalhar com os estados do controle. A gente observa que a gente tem três categorias. A gente tem o Common States, a gente tem o Focus States e tem os States Validation. Com essas configurações aqui, nós podemos executar todos os eventos para esse controle, né? A primeira coisa que a gente precisa definir é a área que o nosso controle irá compor. Então vamos dar uma esticada no nosso botão. Essa vai ser a nossa área, né? Então nós não podemos ultrapassar esses limites aqui do controle. Então tudo bem. Para nosso primeiro comportamento, nós vamos fazer o seguinte. O estado normal do nosso botão vai ser esse aqui, né? Onde ele tem esse tamanho. Eu vou usar um recurso bastante grotesco aqui, mas vai servir bem para vocês poderem entender como funciona. Então, quando nossa aplicação ela for lançada, o nosso botão terá essa aparência. Esse é o estado normal dele. Quando o mouse estiver sob o nosso controle vai ter uma aparência diferente. Ele vai ser menorzinho. Quando o mouse pressionar o nosso botão ele vai então ter essa aparência. E essa aparência aqui será a aparência do nosso botão desabilitado. Conseguiram entender? A gente tem então um estado normal para o botão, um estado over, um estado pressionado e um estado desabilitado. Viu? Então nessa paleta aqui de estados nós conseguimos aplicar comportamentos diferentes para a aparência do nosso controle. Vamos apertar F5 e compilar nossa aplicação e ver o resultado. Nossa aplicação funcionando. Como eu havia dito, olha, o estado normal do botão. Quando a gente passar o mouse sobre o botão, ó, isso aqui é uma coisa importante, olha, tá vendo? Tá havendo um pequeno erro de projeto. Por isso que eu disse para vocês que a gente precisa definir a área útil do nosso botão. Viu? A gente precisa ter uma área onde será a área do foco do botão e tudo que acontecer ali dentro, todo o efeito visual que a gente quiser aplicar ao nosso controle acontecer dentro da área útil do controle, do nosso botão. Então vamos fazer esse acerto. Se bem que a gente ainda não testou o processo, o estado de pressão do botão, né? Vamos lá, vamos compilar a aplicação de novo. Vamos passar o mouse sobre o botão e pressionar. Olha só, pressionado, olha como o botão fica. Então vamos fazer o seguinte, esse pequeno erro que aconteceu é o seguinte, quando nós estamos com o mouse sobre o botão, ele pula para o segundo estágio. Só que o nosso mouse no segundo estágio fica fora, olha onde o botão está. O botão está lá e o nosso mouse estava aqui. Então visto que ele pulou para o segundo estágio e o mouse não estava sobre o botão, ele volta para o primeiro de novo. Então ele fica, pula para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá. Certo? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que deixar o nosso mouse, o nosso botão do tamanho normal, né? E aqui dentro deste aplicar então o recurso do controle. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos
aplicar uma aparência a esse controle. Vamos usar aqui a paleta recursos. Recursos da minha aplicação, da minha janela da aplicação, recursos da janela do Windows. Aqui nós temos nosso objeto focado, que é o botão. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a parte visual do botão, para a gente poder então estar fazendo a edição do template. Se a gente retornar aqui, a gente percebe que o nosso botão ele tem a seguinte aparência, Ele tem um background que está representado por esse estágio. A gente tem a borda do botão. Então a gente pode clicar aqui e escolher uma borda, viu? Para o nosso botão. Inclusive a opacidade, que é a extensão. Nós podemos, por exemplo, colocar essa borda de maneira que ela tenha um tom em uma extremidade e um tom na outra, que seria um gradiente. Aqui no caso do nosso background, a gente tem ele representado da seguinte forma. Nós podemos ter aqui um preto, e na parte de cima um tom amarelado. Então nós aqui compomos a estrutura visual do nosso botão. Observaram? Nós fizemos uma edição do nosso botão. Vamos sair do layout de edição. Se nós clicarmos aqui em objetos e timeline e clicarmos em voltar, nós voltamos, nós retornamos. Vamos então salvar o nosso projeto e vamos voltar para o Visual Studio. Aqui então o que nós temos? Nós temos um pedido de atualização. Ele identificou que o projeto foi alterado pelo outro desenvolvedor. Então aqui nós temos agora a oportunidade de estarmos codificando o nosso projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer é gerar a atualização da data, gerar a data de atualização toda vez que o projeto for lançado. Então, esse é um evento que nós vamos ter que aplicar à aplicação, à janela da aplicação. Então, uma vez que a janela da aplicação está focada e não um controle específico, a janela da aplicação não o grid, não um controle, sim a janela da aplicação, nós vamos então aplicar um evento a essa nossa janela. Então o evento será o load, tá vendo? Um evento mais apropriado, inclusive já está até setado aqui. Então a gente vai dar um clique duplo no load. Ele vai gerar então um método onde nós vamos estar aplicando a parte inteligente do nosso código. Esse evento ele vai ocorrer toda vez que a janela for carregada, quando houver o carregamento da janela Windows, load Windows. Vamos observar uma coisa aqui. O nosso label ele tem um nome, O nome dele é label 1. Então toda vez que o projeto for lançado, nós iremos usar um evento que irá fazer uma leitura do relógio do sistema e atribuir à parte textual desse label essa hora que foi capturada do sistema. Então o evento ele vai acontecer para o label 1. Então vamos começar a codificar aqui. No nosso label 1, o content dele vai ser o que nós capturarmos da hora do sistema. Observaram? Então, toda vez que a janela for lançada, nós iremos capturar a data atual, e vamos lançar no content do label. Se nós rodarmos a aplicação, a gente vai ver que já vai estar funcionando. O outro evento que nós vamos estar lançando na nossa janela é toda vez que o nosso cliente digitar um texto aqui e apertar o controle, esse texto vai ser refletido aonde está escrito label. Então a primeira coisa que fazer é trocar esse texto, botar um texto temporário, porque label é muito estranho. Vamos colocar alguma coisa tipo texto de entrada. Então vamos aqui nas propriedades do controle, para o label 2. Então vamos colocar aqui, por exemplo, texto de entrada. Essa vai ser a aparência desse controle quando a janela for lançada. Melhor do que label, Toda vez que um texto entrar aqui no textbox 1, ele vai ser transferido para cá
à medida que o nosso cliente clicar no botão. Então esse é um evento que vai ter que ocorrer para o botão, né? Quando houver o clique do botão, o que vai acontecer? Aí foi lançado. Vamos codificar esse método. O que nós vamos fazer? Toda vez que o cliente clicar no botão, o texto que está aqui, né, no text box 1, vai ser na verdade o conteúdo, né, o content do label 2. Então vamos lá para nossa. Então o label 2, ele é igual label 2 ponto content, ele é igual ao text box, né, 1.text, certo? Toda vez que nós clicarmos no botão, o nosso content do label 2 será na verdade o text do text box 1. Vamos compilar nossa aplicação e ver o resultado. Bom, houve então a geração da nossa aplicação. Nós vimos que a data ela já foi capturada, né? A data da última atualização. Agora o texto de entrada está esperando, né? Vamos colocar aqui: Olá mundo. Se nós clicarmos no botão, Olá mundo, viu? Houve então a atualização do texto de entrada, viu? A aplicação está funcionando perfeitamente bem. É uma aplicação simples, né? Um teste simples. Então vamos fazer uma outra coisa aqui. Além desse texto de entrada, nós vamos colocar um outro texto aqui, ó. Vamos colocar entre aspas, né? Vamos escrever aqui: texto de entrada. Vocês já devem ter aprendido sobre a atribuição de valores, né, em programação. Então vamos lá, vamos fazer a compilação da aplicação. Nós vamos ver que houve lá texto de entrada, só que eu já detectei um errinho aqui. A gente vai ter que voltar e fazer uma coisa. Nós vamos ter que colocar aqui 2 pontos e um espaço. Ou então a gente vai ter que fazer o seguinte: fazer aqui a adição de mais um trecho. E essa aqui vai ser então a distância que vai haver do texto entrado pelo cliente com a frase, né, que vai ser o rótulo de entrada. Vamos fazer a compilação da aplicação. Vamos lá, vou colocar o nome. Plínio Oliveira. Plínio Oliveira. Olha lá, texto de entrada Plínio Oliveira. Então nós temos aqui a nossa aplicação toda composta direitinho. Observaram? Vamos salvar aqui e vamos lá para o Blend. Vamos fazer uma atualização, né? Porque houve uma alteração no código. Agora nós vamos fazer dar uma melhorada nesse layout para a gente encerrar então essa aula. Eu estou pensando em aplicar aqui uma cor de fundo, né? Um background. Vamos clicar na janela, vamos clicar em propriedades. A gente não consegue estar aplicando uma cor de fundo ao nosso projeto, né? A gente aqui não tem como a gente aplicar uma cor de fundo, né, um background ao nosso projeto. Então vamos fazer o seguinte: vamos recolher essa paleta aqui e vamos adotar a paleta de recursos. Vamos fixar a paleta de recursos. Eu vou clicar duplo aqui na minha ferramenta para ela centralizar a janela. E nós vamos fazer o seguinte: olha, vamos começar a observar como é que a nossa paleta de recursos ela se comporta à medida que a gente clica nos componentes. Ó. A gente consegue aplicar efeito ao nosso text block 1, consequentemente aos demais. A gente já tem aqui o nosso controle, né, o nosso botão focado. A gente consegue aplicar aparência ao nosso text box, mas a gente não tem, olha, um fundo aqui. A gente precisaria de alguma coisa para poder compor o fundo da nossa aplicação. Um dos itens que nós podemos fazer uso é do Canvas, né? Nós podemos aplicar aqui, ó, um Canvas, a nossa janela. E agora a gente vai fazer a edição das propriedades do Canvas, certo? Nós vamos, por exemplo, adotar um background. Vamos botar aqui um degradê. Vamos fazer o seguinte: nós vamos aplicar um tom mais suave, né, para esse degradê.
Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar esse canvas para trás, né? A gente vai fazer a reordenação dele. Vamos passar ele para trás da nossa aplicação. Então o que a gente tem? A gente tem agora o canvas como uma espécie de pano de fundo para a nossa aplicação. Aí, tá ficando bonitinho. Vamos compilar a nossa aplicação agora para a gente ver o resultado. Viu? Vamos aumentar a janela. A gente observa que há a formatação do conteúdo. Ó. Tá vendo? O botão ele está sofrendo formatação. Isso porque o controle está ancorado. Então nós temos que desancorar ele aqui. Aqui também, ó, soltar ele aqui. E o texto da aplicação também está sofrendo formatação. Então, se a gente recompilar a aplicação, esse efeito já não vai mais causar problema. A gente vai poder, ó, aumentar e diminuir a janela sem a formatação do controle. Observaram? Bom, pessoal, aqui a gente encerra essa videoaula. Nós fizemos uma simulação de como é o trabalho conjunto entre dois profissionais, o profissional da área de programação, né, e o profissional da área de design, usando ferramentas distintas. Nós vimos aqui um pouco do conhecimento, nós tivemos a oportunidade de fazer a aplicação do conhecimento que a gente obteve nas nossas videoaulas do Blend, né, a respeito de como reajustar a nossa aparência para fazer uma aplicação mais bonita. Foi um projeto simples, porque a gente ainda está engatinhando, eu não poderia estar simulando aqui coisas muito complicadas, que é para não dificultar. Isso vai acontecer na segunda etapa, na nossa aula de extensão. Nós vamos passar por 3 níveis, né? Nós já passamos pelo nível básico, que é o conhecimento da ferramenta. Nós vamos agora aprender a personalizar os controles e depois a gente vai juntar tudo isso numa terceira etapa, que é a composição das interfaces. Né? Aí sim nós vamos aprender conceitos de computação gráfica voltados para design de interfaces. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam conosco nas etapas subsequentes desse curso. Eu espero estar podendo compartilhar aí meus conhecimentos com vocês e adquira assim conhecimento para estar fazendo o módulo avançado. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem à vontade para mandarem sugestões ou dúvidas, eu vou estar tentando atender à medida do possível. Bom, pessoal, é só.